Nos anos 90, na Sibéria, Sergei Torop, um ex-policial de trânsito, se proclamou a reencarnação de Jesus Cristo e fundou a Igreja do Último Testamento, também conhecida como Seita de Vissarion. Ele reuniu milhares de seguidores, formando uma comunidade isolada chamada Cidade do Sol. A seita acreditava que o mundo estava prestes a colapsar e apenas aqueles que seguissem as doutrinas de Vissarion sobreviveriam à destruição. Vissarion combinava ensinamentos cristãos com esoterismo e ideias ambientalistas. Ele afirmava ser a segunda vinda de Cristo e prometia guiar seus seguidores a um futuro espiritual melhor. A vida na Cidade do Sol seguia um estilo austero, onde os membros rejeitavam a tecnologia e viviam de maneiras vegana, acreditando que isso purificaria espiritualmente. Eles seguiam um calendário próprio, começando o ano no aniversário de Vissarion e praticavam jejuns rigorosos. As técnicas de controle variavam entre isolamento, a comunidade vivia afastada da sociedade, os membros eram mantidos longe de influências externas e o contato com o mundo fora da seita era desencorajado. A seita proibia o uso de livros, internet e televisão. Os seguidores não tinham acesso a fontes externas de informação, o que os mantinha dependente apenas dos ensinamentos de Vissarion. Em 2020, as autoridades russas prenderam Vissarion e seus principais auxiliares, acusando-os de abuso psicológicos e exploração financeira. A seita foi investigada devido às condições extremas impostas aos seus membros. No início dos anos 70, nos Estados Unidos, Marshall Applewhite e Bonnie Needles fundaram a seita Heaven's Gate. O grupo combinava crenças cristãs com elementos de ufologia, afirmando que a Terra estava prestes a ser reciclada e que apenas os escolhidos poderiam escapar para um nível superior da existência. Ao longo das décadas, Heaven's Gate atraiu seguidores, especialmente entre os mais fascinados por teorias alienígenas. Porém, em 1997, o grupo chocou o mundo ao realizar um sul coletivo, acreditando que as suas almas seriam resgatadas por uma nave espacial escondida atrás do cometa Hale-Bopp. Os seguidores acreditavam que Marshall Applewhite era a reencarnação de Jesus e a sua missão era conduzi-los à evolução para o próximo nível. Eles rejeitavam qualquer identidade terrena, incluindo nomes, bens materiais e até características biológicas, razão pela qual vários membros do grupo passaram por castrações voluntárias para eliminar desejos humanos. O grupo também via os corpos físicos como meros recipientes temporários e que precisavam ser descartados para alcançar a salvação. Quando o cometa Hale-Bopp surgiu no céu em 1997, Applewhite convenceu os seguidores que aquela era a hora para escapar da destruição da Terra. Táticas de controle: os membros cortavam os laços entre famílias e amigos, vivendo sob uma regra restrita em locais remotos. O líder doutrinava os seguidores com a ideia de que qualquer dúvida era fruto da influência de forças malignas. Em março de 1997, 39 membros do grupo cometeram um ato ingerindo uma mistura letal de substância e colocando sacos plásticos na sua cabeça para garantir o fim. Todos estavam vestidos de maneira idêntica, usando tênis da Nike preto e um emblema dizendo "Equipe de saída do Heaven's Gate". A Shirinkyo foi fundada em 1984 por Shoko Asahara, no Japão. Inicialmente, a seita parecia ser uma organização religiosa pacífica que combinava ensinamentos do hinduísmo, budismo e cristianismo com uma forte crença no apocalipse iminente. No entanto, à medida que a seita cresceu, suas crenças se tornaram mais extremas e violentas. Asahara alegava ser o único ser iluminado, possuía poderes sobrenaturais e a capacidade de salvar o mundo da destruição. Ele usava uma mistura de misticismo e ciência para manipular seus seguidores, levando a seita a cometer um dos mais horríveis atentados terroristas da história do Japão. A seita pregava que o fim do mundo estava próximo e que seus membros estavam preparados para sobreviver à destruição. Asahara afirmava ser a reencarnação de Cristo e do deus hindu Shiva, e que, com a sua ajuda, os seguidores seriam protegidos da catástrofe iminente. Uma das crenças centrais da seita era que o governo japonês e outras organizações internacionais eram forças do mal, que precisavam ser destruídas para que a verdadeira ordem mundial fosse estabelecida. A seita também defendia o uso de armas químicas e biológicas para atingir esses objetivos, acreditando que essas ações purificariam a Terra. As táticas de controle: Asahara utilizou métodos extremamente manipuladores para garantir que seus seguidores estivessem sob o controle total. O ponto culminante da seita ocorreu em 1995, quando seus membros realizaram um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, dando fim a 13 pessoas e ferindo mais de 1.000. O ataque foi parte de um plano maior para iniciar o apocalipse, conforme as crenças da seita. A seita foi desmantelada pelas autoridades e Asahara foi condenado e executado em 2018.
O movimento do Templo Solar foi fundado no início dos anos 80 por Joseph D. Mambro e Luc Jouret, na França. Inicialmente, a seita teve uma abordagem espiritual focada em um sincretismo entre cristianismo, ocultismo e teorias do fim do mundo, atraindo membros especialmente na Europa e no Canadá. O movimento ganhou notoriedade quando, em 1994 e 95, ocorreram um fim em massa dos seus membros. O Templo Solar acreditava em uma viagem cósmica, que o fim do mundo se aproximava, sendo seus seguidores os escolhidos para a salvação. As tragédias dessa seita ficaram conhecidas como as maiores tragédias associadas a uma organização apocalíptica. A seita professava uma visão apocalíptica. Seus seguidores acreditavam serem os únicos que poderiam ser salvos do iminente cataclismo global. O movimento também tinha uma forte crença na reencarnação e na ideia de que seus membros seriam levados a um novo mundo através de uma transição espiritual. Joseph, o líder, alegava ser a reencarnação de Jesus Cristo, e seu braço direito, Luke, se dizia um mestre espiritual capaz de conduzir seus seguidores à salvação. O Templo Solar possuía um complexo ritual que incluía práticas de purificação, meditações intensas e, em alguns casos, manipulação de suas mentes através de alucinações induzidas. Eles acreditavam que a única maneira de escapar do apocalipse seria por meio do fim coletivo entre eles. O controle sobre os membros do Templo Solar era exercido através de uma combinação de manipulação psicológica, isolamento e o medo do fim iminente. O grupo incentivava seus membros a se afastarem de seus familiares e amigos. Com isso, a dependência emocional dos líderes se identificava. Em 1997, os líderes da seita foram finalmente encontrados sem vida, em um caso considerado em massa. A tragédia chocou o mundo e trouxe à tona táticas de controle mental utilizado pelo movimento. A família Manson, liderada por Charles Manson, foi um dos casos mais notórios de uma seita violenta nos Estados Unidos. Manson era um ex-presidiário que nos anos 60 começou a atrair seguidores em Los Angeles, usando uma combinação de manipulação psicológica, sexo, drogas e profecias apocalípticas. Ele convencionou seus seguidores de que uma guerra racial estava prestes a acontecer. Em 1969, os membros mais leais da seita realizaram uma série de crimes, incluindo o fim da atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, e outras 5 pessoas. O caso gerou comoção mundial, pois os crimes foram cometidos sob ordem direta de Manson, que acreditava que os fins dessas pessoas provocariam o início de uma revolução racial. Manson ensinava aos membros da sua seita que havia uma guerra iminente entre negros e brancos e que a única maneira de sobreviver seria incitar o conflito. Ele se baseava em uma passagem apocalíptica da Bíblia e nas músicas dos Beatles, interpretando-as como sinais de um futuro distópico. Ele acreditava que sua família seria escolhida para sobreviver a esse evento e que todos deveriam obedecer cegamente às suas ordens. Manson também afirmava ser a reencarnação de Jesus Cristo e usava seu poder de persuasão para manipular seus seguidores, muitas das quais jovens mulheres vulneráveis. Além disso, Manson usava LSD e outras drogas para alucinar e distorcer a realidade dos seus seguidores, tornando-os muito mais suscetíveis à sua influência. Manson usou várias táticas para garantir o controle total sobre seus seguidores. A seita se instalou em uma fazenda isolada onde Manson controlava diretamente as atividades dos membros. Ele separava constantemente seus seguidores de suas famílias e amigos, criando uma realidade fechada onde ele era a única fonte de autoridade. Em 1971, Manson e vários membros da sua seita foram presos e condenados pelos crimes. O caso deixou uma marca indelével na cultura popular e na história da seita dos Estados Unidos. A Igreja da Cientologia foi fundada em 1954 por Ron Hubbard, um escritor de ficção científica. A religião, que mistura filosofia e ciência, começou com os ensinamentos de Hubbard em seu livro Dianética, a ciência moderna da saúde mental, publicado em 1950. O livro apresenta uma metodologia para alcançar um estado superior de consciência, denominado Clear, que promete libertar os indivíduos dos traumas do passado e da influência das memórias negativas. Com o tempo, a Cientologia se tornou uma das religiões mais controversas e secretas do mundo, onde, sendo conhecida por sua prática agressiva de recrutamento e controle, além de sua relação estreita com figuras famosas. A Cientologia acredita que os seres humanos são, na verdade, seres imortais chamados Titans, que possuem poderes extraordinários, mas estão aprisionados na sua memória negativa e traumas. A prática religiosa envolve um processo de auditoria, onde os membros tentam se livrar dos seus
os engramas e alcançar o estado de clear, que promete um maior controle sobre a sua vida e uma conexão mais profunda com o universo. Para alcançar esse estado, os membros devem passar por uma série de cursos e sessões de auditoria que podem ser extremamente cara. Herbert também ensinou que os Titãs são seres cósmicos que tiveram várias vidas em outros planetas e galáxias. A Igreja da Cientologia acredita que o planeta Terra foi colonizado por esses seres, e os membros precisam se libertar dos engramas para atingir um verdadeiro potencial cósmico. A igreja atrai novos membros por meio de sessões gratuitas de auditoria e servem como uma forma de identificação de vulnerabilidades emocionais. Quando alguém se interessa, é incentivado a se aprofundar na doutrina da Cientologia e a pagar por cursos caros e sessões de auditoria. Com o passar dos anos, a Igreja da Cientologia se envolveu em vários escândalos, incluindo acusações de abuso físico e psicológico de membros, além de uma constante luta legal para proteger sua reputação e suas finanças. Apesar disso, a igreja continua a operar globalmente com milhares de membros ao redor do mundo. Os Nove Ungidos foi fundado em 1960 por Marianne e Robert D. Greenstone, inicialmente com a intenção de criar um movimento que unisse o cristianismo tradicional, uma visão apocalíptica e as crenças em forças cósmicas e alienígenas. A seita surgiu durante uma época de grande turbulência cultural e social dos Estados Unidos, em meio à contracultura dos anos 1960, o que facilitou a atração de seguidores que buscavam respostas espirituais fora do mainstream. O movimento se tornou ainda mais controverso por sua conexão com Charles Manson e seus seguidores, durante o período em que Manson estava começando a formar seu culto, o que gerou muitas especulações sobre a natureza e as práticas da seita. Apesar da ideia inicial de busca espiritual, ao longo do tempo, o movimento se envolveu com práticas de manipulação psicológica e controle mental que resultaram em um número significativo de vítimas. A seita ensinava que forças divinas eram compostas de deuses e demônios, e que para atingir a salvação, os seguidores deveriam entender e aceitar ambos os lados, em vez de se opor ao mal. Isso resultava em uma visão de mundo em que os seguidores eram incentivados a compreender o equilíbrio entre o bem e o mal, o que causava um certo grau de confusão e manipulação nos adeptos. Os ensinamentos da seita estavam centrados na crença de que a humanidade enfrentaria um julgamento final, e somente aqueles que seguissem os preceitos da Process Church poderiam sobreviver a esse cataclismo. Para alcançar a salvação, os seguidores precisavam abraçar tanto a luz quanto as sombras e praticar a unidade com o divino, de uma maneira que desafiava a moralidade tradicional. A seita utilizava a ideia do julgamento final para gerar um constante estado de medo entre os membros. Isso fazia com que os seguidores se sentissem como se estivessem sempre à beira da condenação, a menos que seguissem as diretrizes do culto. Embora a Process Church tenha se dissipado na década de 1970, seus membros continuaram a exercer influência em algumas facções religiosas menores, e suas ideias ainda são mencionadas em estudos sobre controle mental e cultos apocalípticos. O movimento da 12 Tribo foi fundado por Gene Springs nos Estados Unidos na década de 1970. Springs e seus seguidores acreditavam que a sociedade estava corrompida e que o verdadeiro cristianismo era aquele praticado nas comunidades da antiguidade, ou seja, uma forma de vida em que todos eram iguais, compartilhando bens e práticas religiosas rigorosas. Eles se consideravam os verdadeiros cristãos e acreditavam que estavam construindo o reino de Deus na Terra. A seita se espalhou para outros países, incluindo Alemanha e França, e suas comunidades são baseadas em áreas rurais e afastadas, criando um ambiente isolado e controlado, onde membros seguiam regras extremamente rígidas. O movimento foi frequentemente criticado por suas práticas autoritárias e pelo tratamento severo dado a crianças. O movimento adota uma leitura extremamente literal da Bíblia, buscando reviver a vida de tribos do Antigo Testamento, com uma estrutura rígida e uma divisão clara entre os membros e o mundo exterior. O conceito central do movimento é viver uma vida em pureza, seguindo os preceitos mais conservadores da religião cristã. Os membros acreditam que a vida em comunidade e a obediência inquestionável aos líderes são a única maneira de alcançar a salvação. Eles também defendem que as crianças devem ser educadas dentro do movimento, longe da influência do mundo exterior, que consideram corrompido. Isso inclui uma total separação das escolas e instituições sociais externas. O movimento mantém seus membros em comunidade fechada, onde qualquer forma de influência externa, como amigos ou familiares, não pertencentes à seita, é desencorajada ou completamente evitada. O movimento utiliza métodos de disciplina severos, incluindo castigo físico para as crianças, como uma forma de corrigir seus comportamentos que são considerados inadequados ou desobedientes. Essa disciplina é justificada por eles como sendo uma maneira de manter a pureza espiritual do grupo. O movimento raeliano foi fundado em 1964 pelo seu líder,
mais conhecido como Rael. Ele alegava ter sido contatado por extraterrestres chamados Elohim, que lhe revelaram que a vida na Terra havia sido criada por uma raça alienígena altamente avançada. De acordo com Rael, os Elohims visitaram a Terra há milhares de anos e deixaram conhecimento científico necessário para o desenvolvimento da humanidade. Eles ainda estariam monitorando a Terra, aguardando o momento para retornar. O culto, que inicialmente começou com uma pequena comunidade de seguidores, se expandiu globalmente. Os raelianos promovem uma visão de um futuro utópico, onde a humanidade seria unificada sobre os ensinamentos dos Elohims, e a tecnologia avançada permitiria um novo nível de evolução para a humanidade. O movimento é conhecido pelos seus ensinamentos sobre ciência e tecnologia extraterrestre, que eles acreditam serem chaves para o futuro da Terra. Além disso, a seita também defende uma ideia de vida eterna, onde a clonagem e outras tecnologias avançadas permitiriam os indivíduos alcançarem a imortalidade. Rael propõe que, através dessa tecnologia, os membros podem transcender a morte física. Embora o movimento não seja totalmente isolado do mundo exterior, os raelianos incentivam fortemente a adesão total ao movimento. Isso envolve a participação em cerimônias religiosas e o seguimento estrito dos ensinamentos de Rael. A separação das influências externas é incentivada e a criação de uma comunidade raeliana é fundamental. O Shental, ou Movimento Shental, foi fundado por Hong Ming-Shen, um imigrante de Taiwan que se mudou para os Estados Unidos em 1980. Shen se autoproclamou uma espécie de messias e alegou ser o verdadeiro representante de Deus na Terra. Ele combinava ensinamentos de várias tradições religiosas, como o cristianismo, o taoísmo e o budismo, e também afirmava ter recebido uma mensagem direta de Deus. A seita ganhou notoriedade principalmente por sua previsão do fim do mundo, que gerou atenção significativa da mídia. Shen afirmou que o mundo seria destruído em 1998, mas ele e seus seguidores seriam salvos. A previsão apocalíptica não se concretizou, mas isso não impediu que o movimento continuasse a atrair seguidores. Em um momento de grande visibilidade, Shen chegou a ser entrevistado por várias emissoras de TV e a seita foi associada a outras figuras messiânicas que surgiram na época, como o culto do Heaven's Gate. Apesar da falha na previsão, o movimento continua a promover suas crenças de uma salvação cósmica e espiritual. A doutrina de Shen também envolvia uma série de crenças sincréticas. A principal tática de controle utilizado por Shen foi a ameaça apocalíptica. Ao convencer seus seguidores de que o mundo estava prestes a ser destruído e que somente ele poderia salvá-los, Shen exerceu um grande poder psicológico sobre os membros. A constante ênfase na iminência do fim do mundo criou uma sensação de urgência e desespero, fazendo com que os seguidores se sentissem compelidos a seguir cegamente seus ensinamentos. Mas dessas seitas você não conhecia? Percebeu que a técnica de manipulação entre elas são sempre as mesmas? Se gostou, curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdos como esse.